Lembrando aqui do dia em que eu resolvi que né, que assim, eu me separei, né? São vários recortes da minha vida, gente, então não vai estar na ordem cronológica, porque não é essa a intenção. E conforme elas forem surgindo, eu vou falando para vocês que eu lembrei. E é tão curioso. Eu lembro de quando eu engravidei da minha terceira filha. Aí eu tava com medo, porque eu sabia que tava grávida. E eu tinha acabado de me separar. E eu me envolvi com esse rapaz. Na verdade, numa tentativa de, mais uma vez, que alguém gostasse de mim, que alguém que me quisesse. E eu lembro que no dia que eu liguei pra ele e falei pra ele, olha, eu tô grávida. Ele me respondeu a seguinte, a resposta dele foi a seguinte: não, eu já tenho filho, eu não quero mais filho, não, pode tirar, eu não quero. E aí eu fiquei num choque assim, né? Sem saber o que fazer naquele momento. E aí eu só desliguei o telefone. Lembro que eu desliguei e fiquei perdida, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. E eu, meu Deus, o que eu digo, o que eu faço? E agora, Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. E eu tava trabalhando, eu tinha um trabalho, mas era um trabalho que eu ganhava muito pouco. Não daria para sustentar 3 crianças, só aquele salário para sustentar 3 crianças. E aquilo foi me gerando uma angústia, um desespero. E eu falei, seja o que Deus quiser. Não vou tirar essa criança porque ela não tem culpa, né? Só que aí, assim, quando a minha mãe descobriu, porque eu fiquei com muito medo, porque eu tava morando com ela, né? Ela descobriu, eu fiquei com muito medo de falar pra ela sobre a gravidez. Mas ela descobriu, porque é mulher e vivida, ela simplesmente descobriu, você tá grávida. Aí eu falei, eu fiquei toda sem saber o que fazer. Ela falou, você tá grávida, eu sei que você tá grávida. Aí eu. E ela começou a brigar e falou um monte. Aí eu fui e falei. Aí ela falou que eu ia me virar sozinha. Que eu não ia encher a casa dela de filho. E aí eu tava morando na casa dela, não teria como morar de aluguel, né? Com 2 filhas pequenas e mais um que a caminho. E aí me bateu todo o arrependimento. Pensei sim, naquele momento, em fazer um aborto, porque eu vivi realmente, eu comi a padaria dos pães pisados por Satanás. E eu fiquei assim, não tinha ajuda, né? E eu fiquei pensando, eu vou fazer o quê, meu Deus, eu vou fazer o quê? E eu não tinha, o dinheiro não dava para comprar uma banheira, uma bolsa, uma madeira, uma chupeta, só dava para dar comida para as outras 2 pequenas. E eu ia a pé pro trabalho, eu levava 1h30 para chegar no trabalho e 1h30 para voltar, porque era muito longe. E aí o dinheiro da condução eu já usava para poder comprar fralda, leite, né? Comprar as comidas para as meninas. Eu ganhava muito pouco. Trabalhei até os 9 meses assim. Eu ia trabalhar no solzão quente, quente, com barrigão, que eu trabalhei até os 9 meses. E minha mãe, um dia eu tô saindo do quarto, a minha mãe tá conversando no telefone com a minha irmã. Que eu, dessa vez, ela não ia me ajudar em nada, eu ia aprender, porque ela não ia me ajudar. E eu não ia encher a casa dela de filho, que ela já tinha falado pra mim que eu não ia encher a casa dela de filho, mas ela ia me ensinar como que era se virar sozinha. E minha mãe me mostrou realmente o que é se virar sozinho. Então, assim, eu tinha que me virar. Eu lembro que eu chorava 24 horas. Eu chorava na ida pro trabalho e na volta. Lá eu secava a lágrima e ia trabalhar sorrindo. Mas eu ia chorando e voltava chorando. E ninguém sabia da minha vida, assim, eu não contava. Só que eu já estava com 7 meses de gestação, quase 8.
e eu não tinha uma fralda, eu não tinha uma roupa. E eu fiquei imaginando, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque minha filha vai nascer sem roupa. E aí eu lembro que nesse dia, chorando, eu falei, Senhor, minha filha não merece nascer sem roupa, né? E o Senhor me ajuda, meu pai, que se o Senhor me ajudar, eu vou comprar 12 kits de enxoval para fazer doação, né? Aí eu sei que eu mandei um e-mail para uma igreja. Aí a igreja me respondeu e falou se eu podia ir. Agora imagina, gente, era longe, muito longe a igreja. E assim, eu não podia. O meu pré-natal eu fiz todo mal feito da segunda gravidez, porque eu não tinha dinheiro para ir no médico, porque não era perto. Então eu só fiz um ultrassom da gravidez todinha, só foi um ultrassom, porque também não tinha dinheiro para pagar o ultrassom. Aí eu ganhei da igreja o enxoval dela. Aí o padre falou com uma outra pessoa também da igreja. E aí conseguiu um enxoval para ela e para mim. Para mim era, né, chinelo, shampoo, utensílios de coisa para levar para maternidade, né? Aí aqueles absorventes dos seios e fralda. Gente, eu ganhei fralda. Que eu tava assim, em desespero, porque eu não sabia o que fazer. Aí fui em outro lugar que ele tinha mandado eu ir. Lá deram mais outro, mas foi. Você sabe o que é um enxoval? Foi um enxoval. A única coisa que eu não ganhei foi o berço. Porque eu já tinha da primeira, né? Que elas têm só 2 anos e pouquinho de diferença. E aí. Ganhei tudo, cadeira para comer, para ela poder comer, banheira, tudo, gente, eu ganhei tudo, tudo, tudo. E ganhei roupa até para minhas filhas, roupinha de frio. Foi assim incrível, foi eu nem acreditei. Infelizmente até hoje eu não consegui pagar essa promessa que eu fiz a Deus, mas eu quero ainda pagar, né? Porque aquilo foi uma bênção. Realmente o que aconteceu foi uma bênção. E assim foi meu aprendizado da minha gravidez.